Centro, em frente à Santa Casa. Ligue 4693-3267. Entrega em domicílio. Mercado Moraes, onde o seu dinheiro rende mais. Anda logo, filha, senão vamos perder a hora da escola. Já vou, pai, só estou pegando a minha mochila. Ah, não. Não acredito que o carro não vai querer pegar de novo. O que aconteceu? Só pode ser a gasolina daquele posto. Pai, tem que abastecer só nos postos BR ou vai ter que começar a me levar para a escola de bicicleta. São 3 postos da rede Petrobras em Guararema. No bairro Ipiranga, o Alto Posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o Alto Posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o Alto Posto Manhãs do Sol, na Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras. Além da honestidade e tecnologia, o prazer de bem servir. Começa agora na Mega FM o programa Espertos como Serpentes, com a apresentação de José Freire, fatos do cotidiano, variedades e conselhos para o público jovem. Você acompanha aqui. Nenhum homem que tenha amigos é um fracasso. Mark Twain. Uma boa tarde, queridos ouvintes. É sempre um prazer estar dando início a mais um programa. Gostaria de novamente agradecer pelo prestígio que temos recebido por meio das nossas redes sociais, nas ruas, sendo cumprimentado, agradecendo pelo programa. É sempre muito gratificante para mim e para toda a equipe da Mega FM ter a audiência de pessoas tão distintas como todo o público guararemense e todo aquele que nos ouve aqui. Muito obrigado mesmo. Então, hoje eu vou falar sobre a amizade, mas não qualquer amizade, a verdadeira amizade. E o pouco do que nós vimos no programa passado vai ajudar a entender um pouco dos fundamentos da verdadeira amizade. Então, o que nós vimos no programa passado, né? No programa passado, eu continuei falando sobre a questão do sentido, começando com uma ideia bem simples. O sentido de algo não está nele mesmo, tem que estar necessariamente fora. E, para que você descubra o que é algo, uma boa maneira de fazer isso é perguntando qual é a finalidade desse algo. Então, por exemplo, vamos supor que você se deparasse com uma pessoa que jamais tivesse visto um óculos. A maneira mais fácil de explicar para essa pessoa o que é um óculos é explicando para ela o que? A finalidade. Ou seja, o óculos é algo que você usa para corrigir um defeito na sua visão. Justamente, o sentido de algo aponta para fora, é algo que vai ser realizado fora da coisa. O sentido do óculos não está no óculos, mas sim em alguma coisa que ele vai fazer fora dele, no caso, corrigir um defeito na visão. E isso pode se aplicar a absolutamente qualquer objeto. Não somente a qualquer objeto. A provocação do programa passado foi a seguinte: qual é a finalidade do ser humano? Para você entender o que é o ser humano, o que é o homem, uma boa maneira é você perguntar qual é a finalidade dele. Mas antes de falar da finalidade do homem, eu falei um pouco sobre a finalidade dos animais. Porque assim como cachorro, vaca, gato, nós também somos animais, nós compartilhamos uma base comum fisiológica com os animais. E o que eu disse? Que basicamente os animais, se têm alimento, abrigo, sexo e um habitat equilibrado, eles estão satisfeitos. Existem necessidades do ponto de vista fisiológicas de um animal que precisam ser satisfeitas, e uma vez que todas essas necessidades estão satisfeitas, os animais vão viver normalmente. Da mesma maneira, o ser humano tem essas necessidades, ele compartilha de uma base comum com os animais, mas o ser humano, pelo que parece, falta alguma coisa. A prova disso é, qual foi o argumento que eu dei? Bom, você tem aí uma série de milionários, necessariamente milionários, pessoas que têm tudo do ponto de vista material, mas têm vidas vazias. E eu citei um dos clássicos da literatura russa, a obra A Morte de Ivan Ilitch, do escritor Leon Tolstói. Ivan Ilitch é um juiz
que em determinado momento na vida alcançou um prestígio profissional considerável na Rússia, era casado, tinha uma família estável, mas dado momento ele sofre um acidente, ele descobre que dentro de alguns meses iria morrer, e isso deixa desesperado porque ele passa a analisar a vida dele e percebe como a vida dele foi uma vida vazia, desprovida de qualquer sentido. Enquanto você tem pessoas que materialmente têm tudo e não encontram sentido, tem pessoas que não têm nada e têm vidas plenamente repletas de sentido. Eu já nos programas anteriores falei de 2 casos emblemáticos, o caso do psiquiatra Viktor Frankl e do padre Walter Ciszek. Ambos passaram algum tempo em campos de concentração e encontraram sentido justamente quando não existia nenhum tipo de conforto material ao seu redor. E foi justamente na dor que eles conseguiram transcendê-la e viver uma vida plena de sentido. Então, o ser humano, apesar de ser também um animal, ele não é somente um animal. Existe algum tipo de necessidade que aquilo que é material, transitório e efêmero é incapaz de preencher. Então, eu dei assim um esquema básico do que pode ser uma vida de uma pessoa. A pessoa primeiro está na escola, depois ela vai para a escola para ir para a universidade, ela faz a universidade para prestar concurso, presta o concurso para trabalhar, trabalha para se aposentar e morre. E percebam que o sentido das coisas não podem estar nelas mesmas, tem que estar fora. Então, o sentido da escola está na universidade, da universidade, por sua vez, no concurso, do concurso no trabalho, do trabalho na aposentadoria. E aí? Onde está o sentido da aposentadoria? Qual que é o sentido de passar por todas essas etapas? E a minha conclusão foi bem simples. Bom, se o sentido das coisas não estão nelas e sim fora, o sentido da vida, o fim último do homem, não pode estar nesta vida, mas tem que estar fora da vida, em algo que, por definição, tem que ser um fim em si mesmo. Para que qualquer coisa que nós fazemos aqui tenha sentido, é necessário que, no final dessa cadeia de fins imediatos, exista algum fim último, um sentido que dá sentido a todos os demais sentidos, se assim podemos dizer. Se não existe nada fora da vida que dê sentido à vida, a própria vida não tem sentido. Então, existem 3 soluções para isso, como eu disse. Ou a pessoa reconhece que existe algo fora da vida, que é um fim em si mesmo, é perfeito, e tenta adequar todos os fins imediatos a esse fim último, ou ela não acredita que nada tem sentido, e se nada tem sentido, qualquer coisa pode ser feita, matar, estuprar, abortar, etc. Ou as pessoas fazem como os israelitas no deserto, inventam algum deus, um bezerro de ouro. Então, o sentido da vida da pessoa se torna o dinheiro, se torna um relacionamento, o status profissional. Só que, como eu disse, o nosso coração é muito inquieto. Nós temos desejos infinitos, nós nunca estamos em paz. Se nós viajamos para Mogi, queremos viajar para São Paulo. Se viajamos para São Paulo, queremos viajar para o Paraná. Se viajamos para o Paraná, queremos viajar para a Argentina e assim por diante. Ou seja, não existe nada neste mundo que pode saciar plenamente o nosso desejo. E se existe um desejo por eternidade, por algo que é infinito dentro do nosso coração, só pode existir fora da vida um objeto infinito capaz de satisfazer esse desejo. E esse objeto infinito seria Deus. Ou seja, Deus é algo... A existência de Deus é algo absolutamente racional. A nossa razão aponta para a existência de Deus. Como eu disse, não existe a menor contradição entre razão e fé. Usando aquela metáfora de São João Paulo II, inclusive comemoramos o dia dele recentemente, a razão e a fé são como 2 aves de um pássaro. Um pássaro não consegue voar se ele tiver só uma asa boa ou outra boa. Precisa ter as 2 asas bem, a fé e a razão. Se nós temos a fé e a razão de maneira muito bem ordenada, ainda que exista uma tendência à fricção entre elas, a tensão, como num casamento, esse casamento não precisa acabar em divórcio. Esse casamento pode render muitos frutos. Então, tendo uma fé e uma razão bem ordenada, nós podemos intelectualmente alcançar muito além de pessoas que têm somente a fé ou somente a razão. Essa foi a conclusão a que nós chegamos no programa passado. E praticamente qual que é o resultado disso? É que você tem que acumular a sua vida com atos que façam sentido e adequar esses fins imediatos ao seu fim último, que é o de estar em comunhão eterna com aquele que é um fim em si mesmo.
estar em comunhão eterna com Deus. Então, como diz São Paulo, fazei tudo para a glória de Deus, comer, levantar, rezar, limpar, etc. E parte desse, digamos assim, projeto de sentido consiste em, além do trabalho, que foi um tema já abordado com certa extensão nos primeiros programas, nós temos também algo que faz muito sentido, o desenvolvimento de boas amizades. E hoje o programa vai ser justamente sobre isso, as verdadeiras amizades. E para falar um pouco sobre amizade, eu vou mobilizar aqui um autor chamado C.S. Lewis, esse livro Os Quatro Amores. Recomendação: leiam o maior número possível de livros escritos por esse senhor. Ele foi uma das mentes mais brilhantes do século XX, na minha opinião. E ele tem uma história bem interessante. Ele nasceu em 1898 na Irlanda. Foi um ateu convicto até aproximadamente 29, 30 anos. E na virada dos 29 para 30 anos aproximadamente, em 1929, ele se converteu ao cristianismo e passou a ser um grande apologeta da fé cristã. E como fruto desse trabalho apologético dele, ele escreveu esse livro Os Quatro Amores, e é justamente esse livro que eu vou usar para falar sobre amizade, porque, segundo a categorização que ele faz neste livro, a amizade é um tipo de amor. Você teria 4 tipos de amor segundo C.S. Lewis: a afeição, a amizade, eros, que seria o amor erótico, o amor entre o homem e uma mulher, e a caridade. Agora, para a gente começar a entender o que é amizade, a gente tem que fazer um questionamento anterior: o que é o amor? E seria muita presunção da minha parte dar uma resposta fechada para isso, porque eu acredito que acho que ninguém na história da humanidade conseguiu dar uma resposta fechada para o que é o amor. Talvez São Tomás de Aquino, uma mente muito mais brilhante do que qualquer outra, mas seria muito presunção da minha parte fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar algumas dicas de como nós devemos pensar a amizade como sendo um tipo de amor, tá? A dificuldade de você pensar no amor ou em outros conceitos que são muito basilares e fundamentais, como força na física, é que se você lê uma definição, é aquele tipo de definição que mais te atrapalha do que ajuda. Então, quando a gente tem um conceito muito fundamental, basilar, como amor e força, a gente não deve procurar defini-lo, a gente tem que encontrar manifestações dele no plano dos fatos. Então, por exemplo, você pega uma bola, joga a bola cai. Bom, eu identifico aí a força-peso. Da mesma maneira, você está andando pela rua, uma pessoa tropeça, você ajuda essa pessoa a tropeçar e recolher as compras que caíram ali na calçada. Essa é um ato de amor. Então, nós não conseguimos identificar o amor como uma categoria geral, abstrata, pensá-lo filosoficamente. Isso é muito difícil para nós no cotidiano. Mas nós identificamos com muita clareza atos de amor. E para tentar não definir, mas entender um pouco melhor o que é o amor, eu vou propor uma cena que é muito comum. Então, você tem uma criança que chora de madrugada e o pai ou a mãe levanta, apesar do cansaço, para embalar a criança, talvez para trocar a fralda, para dar alimento. Percebam que nesse ato a gente consegue identificar a dupla dimensão do amor. Então pensem no amor como se fosse uma moeda, obviamente uma moeda com 2 faces, né? E numa face da moeda a gente teria a dimensão de necessidade do amor. Qual que seria essa dimensão de necessidade? É o reconhecimento de que existe algum tipo de vazio dentro de você que precisa ser preenchido por algo que vem de fora. E você pede. Seria a criança em prantos pedindo pela presença paterna ou materna. Por outro lado, na outra face, a gente tem justamente a presença paterna ou materna preenchendo essa necessidade. Ou seja, existe algum tipo de doação, algo que a pessoa abre mão para que outra se sinta preenchida. Então, essa cena do pai ou mãe levantando de madrugada para cuidar do filho representa muito bem essas 2 dimensões do amor. Ao mesmo tempo que o amor ele é uma necessidade que nós temos, ele também é algum tipo de doação. E talvez os grandes mistérios que às vezes desafia a matemática é que, no caso, o ser humano ele tem uma série de necessidades, mas ele satisfaz essas necessidades por meio de uma doação, dando alguma coisa, que parece ser meio
contraintuitivo, porque se falta uma coisa para você, você vai conseguir uma coisa que falta dando alguma coisa para alguém? É exatamente isso, porque nós estamos assim tratando aqui de objetos diferentes. O objeto que você precisa para preencher a sua necessidade é diferente do objeto do qual você está abrindo mão para ter essa necessidade preenchida. Então, por exemplo, um exemplo bem banal aqui, você está com fome, existe uma necessidade, você está no sofá assistindo um jogo de futebol. Se você está realmente com fome, o que você vai fazer? Você vai levantar do sofá, você vai para o supermercado, vai comprar pão, vai comprar presunto, vai comprar alface, o que você quiser, você vai pagar, você vai voltar, vai comer o lanche e você estará saciado. Perceba que para preencher uma necessidade banal do dia a dia, a fome, você precisa abrir mão de alguma coisa, ou seja, você abre mão do seu jogo de futebol, você abre mão do conforto do sofá, você abre mão de 20, 30 reais que você paga para fazer o lanche, para comprar os ingredientes para fazer o lanche, para então fazer o lanche e ter essa necessidade preenchida. Percebe então que é exatamente o que eu falei, para você preencher uma necessidade, você tem que se doar, você tem que abrir mão de alguma coisa, ou seja, o preenchimento de toda necessidade implica num esforço por parte do homem para doar alguma coisa, para abrir mão de alguma coisa. É preciso abrir mão de algo para se conseguir o que quer. Então, você quer passar no vestibular, você tem que abrir mão de grande parte do seu tempo que você dedicaria fazendo alguma outra coisa. Você tem que abrir mão do dinheiro que você estaria usando para gastar em outra coisa, mas você está usando para pagar um cursinho. Essa é a dinâmica da vida do ser humano. Então, você gosta uma certa moça da sua sala. Então, para que você consiga falar com ela, desenvolver um relacionamento, você precisa fazer o quê? Precisa pensar o que você vai falar para ela, você tem que se vestir bem, você tem que se portar de determinada maneira. Perceba, você tem que realizar algum tipo de esforço, você tem que abrir mão de certas coisas para conseguir outras. É assim que o ser humano funciona. Perceba que então a estrutura do ser humano se adequa perfeitamente à estrutura do amor. Se o amor é uma moeda e numa face você tem a necessidade, a doação, o ser humano é justamente isso. Ele é uma pessoa que tem uma série de necessidades e para preencher essas necessidades ele precisa se doar. Então você tem uma correspondência tão perfeita entre amor e a estrutura do homem que é muito difícil não dizer que a vocação universal do ser humano é o amor. O ser humano foi feito para amar, para se doar e por meio dessa doação preencher uma necessidade. Ainda que os pais estejam cansados e às vezes seja difícil levantar de madrugada, quando o filho se acalma e vai para a cama, certamente todo pai, todo bom pai e toda boa mãe se sente preenchido em saber que pôde aliviar um pouco do sofrimento do filho. E essa dinâmica, como eu disse, se repete em absolutamente toda a nossa vida. O amor se adequa perfeitamente à maneira como o ser humano funciona. Uma vez que a gente tem, claro, esses conceitos que o amor é uma moeda, em uma face você tem a doação, outra necessidade, e que isso se adequa perfeitamente à estrutura do ser humano, a gente pode começar agora propriamente a falar um pouco mais sobre a amizade. Mas a gente vai começar a falar sobre isso depois do intervalo. Sintonize essa novidade. Mega FM. Falhas na partida do seu carro? O consumo de combustível aumentou? Danos no filtro de combustível, nas velas e bomba do motor? Perda de potência? Xiii! Acho que está na hora de abastecer em um local de confiança, hein? Vá até os postos da rede Petrobras em Guararema. Neles, você encontra combustível com qualidade garantida, além da maior linha de óleos, filtros e aditivos da cidade. E pode confiar, lá não entra gasolina formulada. São 3 postos de confiança na cidade. No bairro Ipiranga, o Alto Posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o Alto Posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o Alto Posto Manhãs do Sol, Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras. Além da honestidade e tecnologia, o prazer em bem servir. Todo dia, a toda hora, tem Mega.
87.9. Quer saber o que acontece no mundo dos negócios? Acompanhe o programa Gazeta do Comércio em Foco, uma produção dos jornais O Novo e Gazeta do Comércio, em parceria com a Mega FM. A qualquer momento, notícias exclusivas para você. Mega FM, eu tô feliz. Mega, aqui você é Mega. Então estamos de volta e vamos começar agora a falar propriamente sobre a amizade. Aristóteles, filósofo dos mais célebres filósofos gregos, na verdade, um dos mais célebres filósofos da história do homem, ele diferenciava 3 tipos de amizades. Os 2 primeiros tipos ele categorizava como amizades acidentais. A primeira delas é a amizade orientada pela utilidade, ou seja, você constrói as suas amizades com base naquilo que os seus amigos podem te dar de útil. Ou seja, é uma amizade que tem um certo caráter estritamente interesseiro. Você vai ser amigo somente daquela pessoa que vai te dar alguma coisa. Isso tem um nome hoje em dia chamado networking. É um termo que é usado para descrever quando você se conecta com pessoas com base naquilo que elas podem te dar em troca. Se você não pode dar nada em troca, normalmente algo em termos materiais, de status, essa pessoa simplesmente é descartada. E a questão é saber quantas vezes nós mesmos não fomos objetos desse tipo de amizade e quantas vezes nós não buscamos amizades com o único intuito de usar das pessoas com quem nós nos relacionamos. Isso acaba gerando algo que o Papa Francisco tem insistido bastante no seu pontificado, na cultura do descarte, ou seja, eu pego, uso e jogo fora. Então você tem esse caráter que o Zygmunt Bauman chamou de modernidade líquida, ou seja, as nossas relações elas são profundamente líquidas, não existe mais nada de sólido nos laços que nos unem, de tal forma que você é amigo de uma pessoa por uma semana. Você trata a amizade como uma mera afeição passageira e essa afeição dura enquanto a pessoa com quem você está se relacionando consegue te proporcionar algo em troca. Esse seria o primeiro nível de amizade. O segundo nível de amizade seria a amizade orientada pelo prazer, ou seja, é aquele amigo do bar. É aquela pessoa com quem você se relaciona desde que essa pessoa esteja te proporcionando algum tipo de prazer. Perceba que existe uma proximidade entre a amizade pela utilidade e pelo prazer. E a tendência é que quando nós somos adolescentes e no início da nossa fase adulta, a tendência é que nós desenvolvamos muitas amizades com base na utilidade e com base no prazer. E o que acaba acontecendo muitas vezes? Quando nós temos, depois de 30, 40 anos, nós percebemos que muitas pessoas com quem nós nos relacionávamos quando tínhamos 18, 20, 24 anos, não são mais parte do nosso círculo de relacionamento. Por quê? Uma das possíveis explicações é que as pessoas com quem nós nos relacionávamos, as pessoas que nós chamávamos de amigos, eram amigos que se enquadravam nessas 2 categorias. Ou seja, era ou uma amizade orientada pela utilidade ou uma amizade orientada pelo prazer. Agora, existe o terceiro nível de amizade, que eu dei o nome de a verdadeira amizade, que é algo muito mais raro, muito mais bonito, que Aristóteles já identificava, que seria a amizade que almeja o bem do próprio amigo. É uma amizade que surge pela afinidade entre 2 amigos que admiram mutuamente as suas virtudes. Ou seja, para que você tenha esse tipo de amizade, você precisa ter 2 pessoas que são virtuosas, ou seja, 2 pessoas que têm um conjunto de bons hábitos e que estão constantemente tentando melhorar. Por quê? Porque a afinidade com o amigo vai surgir do quê? Vai surgir da admiração que você tem pelo seu amigo. E que você vai começar a tentar imitá-lo, você vai começar a imitar alguma das virtudes do seu amigo. E esse processo é recíproco, ou seja, se você admira o seu amigo e busca imitá-lo, o seu amigo também te admira e busca te imitar. E essa seria, segundo Aristóteles, a forma mais elevada de amizade. E quais são algumas das características dessa amizade? Perceba que já falei uma.
Você tem que, para que essa amizade floresça, é necessário que os amigos sejam pessoas virtuosas, ou ao menos sejam pessoas que tentem ser pessoas virtuosas. Eles estão tentando desenvolver bons hábitos, bom humor, pontualidade, ordem, educação, etc. Porque é justamente essas virtudes que vão acabar atraindo a admiração dos amigos um pelos outros. E se existem esses laços realmente sólidos, esses laços eles são firmes e duradouros. Ou seja, se você tem uma amizade assim com um amigo, você pode passar 5, 10 anos sem ver o seu amigo, que os laços vão permanecer. E você percebe que você tem uma amizade assim quando você passa, 4 anos sem ver o seu amigo. Você encontra com ele e é muito engraçado, porque é como se você tivesse encontrado com ele ontem. Quando você tem um amigo assim, um amigo de verdade, você conhece esse amigo melhor do que muitas vezes as pessoas com quem você se relaciona diariamente, mas com quem você não conseguiu desenvolver esse laço tão profundo. Por isso você já consegue identificar que, especialmente no mundo que nós vivemos, marcado pela cultura do descarte e pela modernidade líquida, existem pessoas que talvez possam passar a vida toda sem ter sequer um amigo. E aquele que acredita que esse tipo de laço é impossível é porque realmente jamais teve um amigo no sentido pleno, a verdadeira amizade da qual Aristóteles falou. A palavra em grego para esse tipo de amizade é filia, um dos tipos de amor. O amor amizade, o amor que se baseia no bem que você tem, na admiração recíproca que os amigos têm pelas virtudes um do outro. O C.S. Lewis, pegando carona nessa ideia do Aristóteles, ele desenvolveu uma outra ideia que eu acho que é muito boa para a gente entender o que é amizade também. Então ele fala que assim, tentando colocar um contraste entre a diferença do amor amizade e o amor eros. O amor eros, que é o amor que existe entre o homem e uma mulher, a melhor maneira de representá-lo seria um homem olhando para uma mulher. Você perceba que, especialmente em Dias dos Namorados, você tem vários cartões, você tem vários filmes românticos que falam sobre a relação de um homem com uma mulher. Mas apesar de existirem cartões e filmes sobre a amizade, existem bem menos, né? Por que isso acontece? Pela própria estrutura dos dois amores. Se o amor eros é representado por um homem olhando para uma mulher, e a mulher retribuindo, sendo recíproca a esse olhar, no amor amizade, os amigos não olham para si próprios, eles olham para um objeto de amor comum. Ou seja, as verdadeiras amizades são fundadas no amor por um objeto em comum. E qual é esse objeto? Pode ser qualquer coisa. Pode ser futebol. Você tem amigos que adoram futebol e o que mantém a amizade deles é a paixão pelo futebol. Você pode ter amigos cujo amor se fundam no gosto por desenhos animados, por animes, Dragon Ball Z. Você pode ter amigos cujo amor se fundam nos desenhos da Disney, princesas, etc. Pela busca pelo conhecimento. Então perceba, os amigos em geral falam pouco sobre a sua amizade, justamente porque se eles falarem muito sobre a amizade deles, eles vão estar deixando de falar sobre o que realmente importa, que é o objeto que eles amam. Ou seja, as verdadeiras amizades se forjam num interesse genuíno que um grupo de pessoas tem por um determinado objeto. E a gente consegue enxergar isso muito bem, por exemplo, no desenho A Era do Gelo. Primeiro, A Era do Gelo. Por quê? Você tem um bicho preguiça, um mamute e um tigre. Um time bem pouco convencional, digamos assim. E eles no início, até meados do filme, eles não gostam um do outro. Por que eles estão juntos? Porque eles compartilham um interesse genuíno, um amor genuíno por um bebê humano. Que eles precisam andar uma determinada distância, passar por alguns obstáculos para fazer com que esse bebê seja retornado à sua família, ao seu pai e à sua mãe. E perceba que do amor que existe por esse bebê humano, passa a existir, depois na segunda metade do filme, uma afeição pelo Cid, pelo Diego e pelo Manny. Então a Era do Gelo é muito bacana porque ela nos mostra muito bem o que é a amizade. É algo que se funda
no interesse genuíno por um objeto. Ou seja, você ama algo que está fora de você e tem várias pessoas que compartilham esse amor por esse objeto. Nesse caso, um bebê humano. Mas pode ser literalmente qualquer objeto digno de ser amado. Tudo bem. Se a gente então reconhece que a amizade, diferentemente de qualquer outro amor, ela se funda pelo amor a um objeto comum, a gente conclui que quanto mais elevado, quanto mais perfeito um objeto, tanto mais perfeita será uma determinada amizade. Então, um grupo de amigos que são amigos por causa do futebol é uma coisa boa? Sim, excelente. Mas agora, um grupo de amigos que estão juntos por causa do amor ao conhecimento, querem buscar a verdade, é ainda melhor. Agora, se eu falei para vocês que aquilo que é perfeito é um fim em si mesmo, o tipo de amizade mais elevada não seria justamente aqueles amigos que amam, têm como amor em comum aquele objeto que é perfeito? E aquele objeto que é perfeito é justamente o que está fora da vida, que é um fim em si mesmo? Consequentemente, não seria a amizade mais perfeita aquela fundada justamente pelo amor a Deus? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Ou seja, perceba que interessante é o que Cristo está falando. Ele diz que ninguém tem amor maior, não alguém que dê a vida pelo pai, pela mãe, pela esposa, pelo filho. Ele fala que ninguém tem amor maior quem dá a vida pelos amigos. Então a pessoa que está descartando a amizade como se fosse algo que não fosse digno de ser perseguido como um fim, está abrindo mão de a possibilidade de preencher uma boa parte da sua vida com um sentido que é único. Perceba que Cristo está falando, dar a vida pelos amigos é o maior ato de amor que alguém pode realizar. E quando você fala que esse sujeito é meu amigo, perceba que para fazer a propaganda desse programa, eu coloquei a foto do Frodo com o Sam. E quem assistiu ou leu O Senhor dos Anéis sabe que o Sam é o fiel escudeiro, o fiel amigo do Frodo que o acompanha a qualquer lugar. Ele vai até Mordor enfrentar o Senhor do Escuro para jogar o anel dentro das chamas da lava do vulcão. Então, quando você fala assim, nessa acepção elevada de amor, eu sou o seu amigo, significa o quê? Eu estou disposto a morrer por você. Você pode dizer que você tem amigos dispostos a morrer por você? E mais importante, você está disposto a morrer por algum amigo seu? É respondendo essa pergunta que você vai conseguir diferenciar a amizade meramente por utilidade e prazer da amizade mais elevada, ou seja, a amizade que almeja o bem do próximo independentemente de receber algo em troca ou não. Se então a amizade mais perfeita é aquela que se funda no objeto que é perfeito, o amor a Deus, qual é o nome que se dá a alguém que ama a Deus acima de tudo e todos? Qual é o nome que se dá àquela pessoa que não somente cumpre, mas vive até a raiz o primeiro mandamento? Na espiritualidade católica, o nome que se dá a isso é um santo. Então, uma maneira de você entender o que é um santo é saber a raiz da amizade. O que é um santo? Um santo é um amigo de Deus. É aquele que ama Deus acima de todas as coisas, de todas as pessoas. E esse amor é compartilhado com todos os demais que também o amam. Então, o que acontece? Entre essas pessoas existe um laço espiritual, eterno, indestrutível, que no credo apostólico é chamado de comunhão dos santos. Então, o que é a comunhão dos santos? É justamente esse vínculo espiritual eterno e indestrutível que existe entre todos os amigos de Deus, passado, presente e futuro. Então, o convite a viver isso é justamente o convite a ser um amigo de Deus, estar em contato com pessoas que almejam a virtude, que admiram a virtude nos demais e fazer parte de um vínculo que vai ser eterno e indestrutível. Porque uma vez que você tem esse amor-amizade,
esse amor à amizade, quando você infunde a caridade, ele se torna um amor sobrenatural. E qual que é a característica da caridade? Se a caridade é um amor que vem de Deus e Deus é um fim em si mesmo, Deus não tem nenhuma necessidade. Então, o amor de Deus é plenamente um amor doação. E quanto mais você se doa pelos seus amigos, mais você está ficando parecido com Deus, mais o seu amor parece com o amor de Deus. Então você está se endeusando e endeusando os demais. E é isso que é o convite a ser um amigo de Deus. Amá-lo acima de todas as coisas e fazer parte de um vínculo espiritual eterno que jamais, por definição, jamais acabará, jamais perecerá. Então vamos pensar, essa pessoa é meu amigo, eu estou disposto a dar a vida por ela? Eu estou disposto a dar a vida por algum dos meus amigos? Essa é uma questão para todo mundo refletir no íntimo do seu ser. E para encerrar o programa de hoje, gostaria de fechar com uma frase de Pier Giorgio Frassati sobre a amizade. Infelizmente, uma por uma das amizades terrenas produzem dores no nosso coração pelo afastamento. Por isso, gostaria que fizéssemos um pacto indestrutível que não conhece limites temporais, a aliança na oração. E eu gostaria de mandar um abraço a todos os meus grandes amigos que, infelizmente, hoje estamos afastados fisicamente, mas se nos unirmos por meio da oração, tenho certeza que estaremos muito próximos, talvez mais próximo do que pessoas que estejam próximas fisicamente uma da outra. Meu nome é José Freire, sou apresentador do programa Despertos como Serpentes. Uma boa semana, fiquem com Deus. Até mais.